Abre sua Bíblia aí no livro de Êxodo, no capítulo 32. Achou aí? Êxodo 32 é a passagem sobre o bezerro de ouro. A gente vai começar falando sobre isso e vamos ver onde é que vai dar. Êxodo 32 diz assim: Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente. Porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhes disse: Tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, trazei-os aqui. E então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: Ó Israel, aí está o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, eles se levantaram cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se para comer e beber, depois se levantou para se divertir. Essa é a palavra do Senhor, amém? O que acontece aqui é um momento muito sério na história da Bíblia, porque é uma primeira menção, é um primeiro momento onde você tem a idolatria bem objetivamente mostrada. Portanto, quando você vai pensar sobre idolatria, é normal que no estudo bíblico você passe por essa passagem para buscar entender o significado dela. Deixa eu te dar um contexto do que está acontecendo, do que está rolando aqui. Nós estamos, óbvio, em Êxodo, mas Êxodo faz parte de um conjunto maior de material da Bíblia, que nós chamamos da Torá, ou do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E quando você vai interpretar a Bíblia, uma coisa que é muito importante, que é de extrema importância, para a exegese de um texto, para a interpretação de um texto, é você entender o público-alvo daquele texto. Ou seja, para quem foi endereçado, quais eram os interesses daquele que escreveu, o que ele estava visando, qual era o objetivo que ele tinha. Você precisa entender que existem, no mínimo, 2 públicos em vista quando esse material foi escrito. Em primeiro lugar, quem escreveu foi Moisés que escreveu esse material. Muito do que foi usado no Pentateuco era material que já existia, mas Moisés fez a edição do material, como, por exemplo, os primeiros capítulos de Gênesis, as genealogias, já existiam, mas Moisés fez a edição e a interpretação de muitos desses textos. E também, o fim de Deuteronômio, também não foi Moisés que escreveu, porque relata a morte de Moisés. A não ser que Deus tenha revelado para ele antes, ele escreveu a própria morte dele, o que é um pouco bizarro, mas não aconteceu isso não. Já pensou, Moisés, homem de Deus, não entrou na terra e morreu. Ele não fez isso, ok? Foi alguém depois dele que escreveu e acrescentou em Deuteronômio. O que acontece? São 2 públicos que a gente tem aí em vista que Moisés está interessado diretamente. O primeiro público é aquele público que saiu do Egito, que foi liberto da escravidão. E o segundo público é o público que vai entrar na terra. E são 2 públicos diferentes. Se você lembra um pouco da história de Israel, você vai saber que a geração que saiu do Egito não é a geração que entrou na terra. Aquela primeira geração morreu e uma segunda geração que nasceu no deserto foi que entrou na terra. A não ser alguns poucos, como Josué e Calebe, da primeira geração, foi que entraram na terra. Mas, sendo o povo que saiu do Egito, ou sendo o povo que entrou na terra, existia um alvo em Moisés, um propósito em escrever esse material, que era o mesmo para os 2 públicos. E qual era? Era discipular essa nação. Veja, é uma nação que viveu
durante anos, mais ou menos 400 anos, 430 anos, no Egito. Então, eles viveram, o que significa que pessoas nasceram e morreram, nasceram e morreram, nasceram e morreram, gerações inteiras, 4 gerações, como Deus falou com Abraão, 4 gerações, viveram no Egito. Então, a cultura do Egito impregnou na vida daquelas pessoas. E agora, então, Deus liberta um povo por meio do ministério de Moisés e de Arão, e esse povo precisa se adequar aos princípios que Deus está ensinando. Então, a Torá tem esse objetivo, Deus ensinando para o povo como viver agora que Ele libertou eles do Egito. É como se Deus estivesse dizendo para você: eu salvei você do pecado, eu libertei você do pecado, mas eu quero te ensinar como viver como alguém liberto, como que alguém que foi perdoado dos pecados, liberto, deve viver. Então é isso que Deus está fazendo por meio do ministério de Moisés nesses 5 livros. Moisés está ensinando essa geração a como viver liberta, uma vez que Jesus, Deus, salvou eles do Egito, como eles devem viver, não sendo mais escravos. Esse é o objetivo direto. E quando você vai olhar, então, porque a gente quando vai ler, por exemplo, Gênesis, a gente pensa assim: nossa, então aconteceu isso aqui com Adão, e depois aconteceu tudo, com Abraão, até chegar lá no fim com o povo no Egito. Mas se você for olhar historicamente, o que está acontecendo é que Moisés está escrevendo sobre Adão para um povo que está saindo do Egito. A gente tem uma mentalidade muito de sair lendo e não pensar que existe uma intenção na mente do autor humano. Óbvio que existe uma intenção na mente de Deus, mas o que Deus tem como propósito no texto passa por aquilo que havia de intenção na mente do autor humano. Assim como Jesus é plenamente homem e plenamente Deus, a Escritura ela é plenamente humana e plenamente divina. Ela é a palavra de Deus escrita em palavras dos homens. E, portanto, as palavras dos homens e as intenções dos homens ao escrever o texto importam para que você interprete o texto e entenda o seu significado. O que Moisés queria em termos de discipulado, qual era bem claramente o objetivo de discipulado de Moisés em relação a eles? O objetivo principal era libertar o povo de uma mentalidade idólatra. O Pentateuco, e obviamente todo o Antigo Testamento, você vai ver uma ênfase em 2 assuntos: idolatria e adoração, que são assuntos relacionados. Quando você chega no Novo Testamento, o discipulado que acontece ali enfoca 2 outros assuntos que têm relação com esse, que é incredulidade e fé. Essa é a ênfase do Novo Testamento. Então, nos aspectos negativos, no Antigo Testamento você tem idolatria, no Novo Testamento você tem incredulidade. Nos aspectos positivos, no Antigo Testamento você tem adoração, no Novo Testamento você tem a fé. Essas virtudes, essas realidades que os autores das Escrituras tensionavam alcançar enquanto escreviam, são relacionadas, porque se você parar para pensar, a idolatria ela é apenas uma forma de incredulidade. Quando eu não dou crédito a quem Deus é, eu me torno idólatra. E o que é adoração? É a fé, porque a adoração não é apenas um culto que eu presto, mas uma relação de confiança com aquele que eu cultuo. Então, essas coisas estão relacionadas. Moisés, escrevendo, então, o Pentateuco, tem um objetivo de discipular um povo para que seja um povo sacerdotal. Êxodo, capítulo 19, quando o povo chega ao Monte Sinai, 50 dias depois de ter saído do Egito na Páscoa e chegando no Monte Sinai, em Pentecostes, Deus fala algo ao povo. Ele diz assim, no versículo 3, vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Então, no versículo 4 ele diz, agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz, vocês vão se tornar minha nação peculiar ou exclusiva.
Vocês serão uma nação de sacerdotes, porque toda a terra é minha. Então, o que Deus queria? Queria formar uma nação que era voltada para a adoração, que tinha a adoração a Deus como o centro do seu estilo de vida. Então, eu quero que você, quando for ler novamente o Pentateuco, você perceba que a história de Abraão não é um simples relato ao vivo da história de Abraão. Não é um relato por relato. Entende? A história de Abraão é muito maior do que só aquilo que foi registrado. A história de Adão é muito maior do que aquilo que foi registrado. Mas existe um motivo, então, porque exatamente aqueles fatos foram registrados. Existe uma pedagogia por detrás. Existe um objetivo de ensinar as pessoas que estão lendo, e todos que viriam depois ler, né, claro. Moisés queria levar elas a uma conclusão sobre o assunto. Por exemplo, a criação do homem. Já parou para pensar como que a gente tem dificuldade, a gente tem essa confusão de criacionismo e evolucionismo? Foram 7 dias de 24 horas ou não? A gente tem uma briga muito grande com essas coisas. E não estou dizendo que não tem importância, mas existe um objetivo no texto. E qual é o objetivo? Libertar as pessoas da mentalidade de idolatria. E como que nós vemos essa intenção no texto, por exemplo, em Gênesis 1 e 2, quando o Senhor descreve a criação do homem e a criação do jardim do Éden? Simples. Naquela época, os reis construíam santuários para os ídolos. E esses santuários eram feitos em formato de jardins. Ok? Então, esses jardins, no centro deles, eram colocados as estátuas que representavam ou o rei ou a entidade que aquele rei adorava. E essas estátuas, elas tinham as narinas bem abertas e a boca bem aberta, porque se acreditava que o espírito, o Deus, entrava dentro da estátua para então fazer contato. Lembra quando Paulo diz o seguinte, que o ídolo, lá em Coríntios ele fala, o ídolo em si nada é? Por que Paulo fala isso? Porque na sequência Paulo vai dizer que esse ídolo que em si nada é, todos aqueles que aos ídolos sacrificam a demônios. Peraí, calma aí. Como que o ídolo não é nada, mas quem sacrifica um ídolo sacrifica um demônio? Porque o ídolo, como casca de gesso, não é nada. Mas ele está dizendo que se existe uma entidade que atua por detrás daquilo, quando você cultua, você não cultua só o gesso, mas o espírito que atua ali por detrás. Entendeu? Então, existia esse pensamento que isso acontecia. Quando você chega em Gênesis, o que é que Deus está fazendo? Deus faz um santuário, como os outros reis faziam um santuário para adoração. Só que ao invés de colocar uma imagem normal, como todo mundo, ele diz, ei, homem, Adão, eu fiz você de barro, como os outros faziam estátuas. Só que você é a imagem. Por que você não pode fazer imagem? Porque você é ela. Você não pode fazer imagem para adorar, porque você é a imagem que me adora. Já parou para pensar nisso? E Deus sopra o seu próprio espírito. Deus é, entre aspas, a entidade. Ele se sopra para dentro de Adão. E Adão, então, passa a ser alma vivente. Por que o relato acontece assim? Porque se você for olhar textos e escritos da mesma época, você vai ter relatos semelhantes sobre jardins e santuários e estátuas. Por que é usada a mesma linguagem dos santuários de adoração pagã? Porque Deus está libertando o seu povo da mentalidade idólatra, dizendo, não faça isso, porque você é a minha imagem. Não faça imagem, porque você é a minha imagem. Você vai ver depois a história de Abraão, da mesma forma. Aquilo que o padre Douglas falou aqui, que nos relatos talmúdicos fala sobre a possibilidade de que Terá era fabricante de ídolos. A gente não sabe se isso é verdade ou não, mas tem uma grande possibilidade. E o fato é que Abraão, ele é o pai daquilo que nós chamamos da fé monoteísta, de um único Deus. Nós, até então, depois
de Adão ser expulso do Éden até Abraão, nós temos uma multiplicação aí de paganismo, de religiões erradas. E Abraão, então, é o primeiro. Só que o que Deus faz com Abraão? Não basta só Abraão adorar um único Deus. Deus diz para Abraão: Abraão, vem sacrificar teu único filho. Difícil, hein? Você imagina Deus trabalhando para redimir a humanidade, e ele decide que o meio através do qual ele vai redimir a humanidade é um descendente de Abraão. Uau, que maravilha! Que legal, Abraão tem um descendente, vai ser um instrumento de redenção do mundo. E aí Deus fala: ok, agora mata ele. Oh Deus, mas espera aí. Ele é um instrumento de redenção, porque por meio de Isaac veio Jesus. E Deus está dizendo: então, mesmo as coisas que eu faço na sua vida, Abraão, estamos concluindo em cima do texto, mesmo as coisas que eu faço de boa na tua vida, Abraão, não podem ocupar o lugar da nossa relação. Então, no início da fé hebraica, você já tem aí no DNA um quebrantamento muito forte de não idolatria. Então, nós chegamos em Êxodo 19, em Êxodo 20, quais são os 2 primeiros mandamentos? Não terás outros deuses, eu sou o único Deus, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura. Por que esses são os 2 primeiros mandamentos? Pensa comigo. Deus está fazendo com que a família de Abraão deixe de ser uma família simplesmente e passe a ser uma nação. Mas para que eles se tornem uma nação, eles precisam de uma constituição, de uma lei. E quando Deus vai dar a lei para Israel, os primeiros princípios que ele ensina na formação dessa nova nação é: eu sou o único Deus. Por que ele está falando isso? Pensa comigo. Por que Israel saiu do Egito? Por 2 motivos. Você sabe? Quando você lê Êxodo 3, Deus dá 2 motivos. E às vezes até parece que Moisés está mentindo. Porque ele chega para o povo de Israel e fala: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Deus vai levar vocês para uma terra maravilhosa. Aí ele chega para Faraó e não fala isso. Ele fala: nós queremos ir para o deserto adorar a Deus. E ele fica todo o tempo falando isso. Parece que está mentindo. Ele fala para Israel: vamos para a terra. Ele fala para Faraó: a gente só quer ir ali adorar uns minutinhos. Tranquilo. E aí, eles iam adorar ou eles iam para a terra? Os 2. As 2 coisas. Porque o Senhor disse em Êxodo 3, quando você tirar o povo do Egito, você vai vir para cá, para esse monte, no Sinai, e vocês vão me adorar aqui. Então, de fato, eles foram libertos para adorar a Deus, e eles foram libertos para voltar para uma terra. Por que eles deveriam de voltar para essa terra? Por que essa terra foi prometida para Abraão? Porque essa terra nada mais é do que o jardim do Éden, de onde eles saíram, e eles estavam voltando para aquele lugar, de voltar a ser imagem de Deus, voltar a expressar uma relação correta com Deus. Deus está levando eles de volta. Então, quando ele vai organizar a constituição dessa nação que ele está iniciando, a primeira coisa que ele diz: eu sou o único, não terás outro. É mais ou menos assim: minha filha, não precisa me amar, só não me bota chifre. Entende? Vocês não entenderam porque vocês não entendem chifre ou o quê? É tipo assim, amar é maravilhoso, mas a primeira coisa é: não tenha outro. A gente pode brigar em casa à vontade, mas não tenha outro, ok? Então Deus começa com isso, que é fidelidade e exclusividade. Muito diferente de outras religiões, onde você adora, talvez você tenha um Deus que é mais adorado que outros, mas tem muitos deuses sendo adorados. Com Deus não é assim. Ele diz o que em Êxodo 20? Eu sou um Deus ciumento. Ah, mas é que tem que cuidar, porque não é que Deus sente ciúme. É ciúme, sim, cala a boca, já era. Deus quer você exclusivo para Ele e não tem conversa. Ah, mas é que não tem nada, cala a boca. Entendeu? É mais ou menos assim que ele está falando. Então, você pode tentar interpretar teologicamente para não parecer que Deus não erra. Ele tem zelo e ciúme, só que não é com pecado, não é com uma possessividade imbecil, porque na verdade esse zelo para que você seja exclusivo dele beneficia você. Mas isso é assunto para outra pregação. O fato é que Deus está criando uma sociedade a partir desse mandamento de
somente adorar a Deus. Então, o primeiro mandamento é sobre isso, quem deve ser adorado. E o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, é sobre como Deus deve ser adorado. Então, Deus define quem e como. Quem? Só Ele. Como? Sem imagens. O meio através do qual Deus estabelece que Ele deve ser adorado é sem imagens de escultura, de qualquer coisa. Mas então, passa-se alguns dias de Deus ter falado isso em Êxodo 20, e nós chegamos aqui em Êxodo 32. Então, o que acontece é que em Êxodo 19, eles chegam no Sinai, Moisés ouve a proposta de Deus, desce o Sinai, fala com o povo, fala, essas aqui são as palavras do Senhor, e o povo responde a Moisés, tudo que o Senhor falou nós faremos. E então Moisés sobe de novo para ouvir o resto do que Deus tem para falar. Ok? Então o início aí da aliança já estava sendo feita, e então Moisés sobe ao monte. Por que Moisés subiu ao monte? Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse, pausa e pensa comigo. Existe aqui uma relação muito forte entre Arão e o povo com Adão e Eva. Arão aqui está no lugar de Adão e Israel no lugar de Eva, como se eles estivessem no jardim. O que aconteceu no jardim? Eva inicia uma conversa, um pensamento de rebelião contra Deus. Mas é quando ela vai até Adão que isso de fato acontece. Quando Adão corresponde ao que ela está falando. O povo como noiva aqui, porque você tem que entender que a noiva não é um negócio que começou depois do Pentecostes. A noiva de Deus é Israel e os gentios unidos no Messias. Mas aqui você já tem a noiva. Então a noiva chega para Arão, que está funcionando como líder da nação, e fala, ei, tem um negócio errado. Ela vai começar esse processo, essa tentação, assim como no Éden, Adão e Eva pecaram contra Deus. Moisés está escrevendo essa história para que a segunda geração que vai entrar na terra leia e lembre e faça uma relação entre as duas coisas. Então, o que é que eles dizem? Versículo 1, vendo que Moisés demorava para descer do monte. Então, existe aqui no texto uma espécie de insegurança no ar. Moisés subiu. O povo juntou-se em volta de Arão e disse, levanta-te e faça para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Ou seja, a gente não sabe, o cara subiu e não desceu, e a gente não está sabendo de nada. Então a gente precisa que você faça um Deus para a gente, porque a gente está aqui inseguro. Insegurança pode ser o primeiro gatilho para você abraçar a idolatria. Quando nós nos sentimos inseguros, talvez nós queremos correr daquilo que Deus está fazendo e inventar algo para nos salvar. É tipo assim, eu vou servir a Deus, mas se algo der errado, o que eu posso fazer? Não, pelo menos eu tenho uma faculdade, né? Não, pelo menos eu tenho uma poupança. Eu tenho alguma coisa que eu me agarro, que vai que a minha relação com Deus não dá muito certo, ou seja, vai que o meu temor, a minha insegurança de fato se concretiza, eu tenho algo que eu me agarro. E o que é interessante é que você tem Moisés subindo ao Monte Sinai. Moisés aqui está funcionando como o que nós chamaríamos de mediador. Mediador, alguém que está no meio, que está entre. Então Moisés ouvia o que Deus falava no monte, descia e falava para Israel, ouvia o que Israel falava, voltava e falava para Deus. Se você lê a epístola aos Hebreus, é muito óbvio, numa leitura superficial do texto, você vai ver que
Jesus agora é esse mediador entre Deus e os homens. Em Filipenses também vai falar sobre isso, Timóteo também vai falar sobre isso. Jesus é esse mediador. A questão é que Hebreus vai colocar que Jesus é o mediador, mas não no Monte Sinai. Em um outro monte, em Hebreus 12, versículo 22, diz que nós chegamos ao Monte Sião. Monte Sião nada mais é do que a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a Nova Jerusalém. Então, eu quero que você pense comigo. Assim como Moisés desceu do monte e fez para o povo de Israel a proposta de aliança com Deus, e depois subiu para receber as outras instruções, Jesus, na primeira vinda, veio e nos propôs a nova aliança no seu sangue. E a Bíblia diz que agora ele subiu novamente e está à destra de Deus, esperando até que seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. E é possível que na ausência dele, a igreja comece a pedir para os líderes: faz um Deus para nós. Porque a gente não sabe muito bem desse Jesus. Diz em 2 Pedro, no capítulo 3, que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque tudo permanece como desde o princípio. Você já percebeu quantas pessoas zombam sobre a respeito da volta de Jesus? Ah, irmão, está esperando Jesus voltar, mas nós temos que fazer uma coisa agora. O que parece que ele está dizendo é o quê? Moisés subiu, você está esperando ele descer? Não pode esperar não, vamos fazer aqui, não vamos esperar Moisés descer não, vamos inventar um negócio mais prático aqui, vamos fazer um bezerro, vamos criar um Deus para a gente que vá à nossa frente, porque se você vai ficar esperando Jesus voltar para as coisas irem para o lugar, você vai ser uma pessoa ineficiente na sociedade. Não, vamos mudar o mundo. Mudar o mundo. Eu não quero um mundo melhor. Eu quero um outro mundo. Eu não quero consertar esta era. Eu quero que a era vindoura chegue quando Jesus volta. É possível que a igreja peça para os seus líderes: faz um Deus para nós. Essa ausência de Jesus está estranho. A gente quer um líder assim que a gente possa ver. Qual que é o grande lance de você ter um Deus feito de ouro? Eu posso carregar ele para onde eu quiser. Eu posso manipular ele. Porque se eu não vejo, o que acontece na minha relação? Malditos ninjas, não posso prever seus movimentos. Entendeu? Mas isso está na Bíblia. O Espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Malditos ninjas. Entendeu? Você não tem como prever o que Deus vai fazer. Mas se você tem algo sólido e visível, você consegue controlar. Ou seja, a idolatria nada mais é do que uma tentativa de colocar uma coleira em Deus para domesticá-lo dentro da minha compreensão. É interessante quando você começa a explicar a Bíblia para certas pessoas, elas falam: esse não é o meu Deus. Eu falo: exatamente, é o da Bíblia, não o que você criou na sua mente. Eu não consigo aceitar que Deus é assim. Tranquilo, problema seu. A Bíblia mostra um Deus de uma maneira específica, e suas preferências, sua filosofia, sua maneira de olhar a vida não define como Deus é. Por quê? Porque Deus é antes de você. Não, mas eu não gosto muito assim, acho isso meio, sabe, mandar matar todos os cananeus e as crianças. É assim mesmo. Mas qual é a explicação que você dá? Eu nenhuma, vou ficar quieto, vai que ele manda matar eu também, se ele ficar irritado. Mas eu não consigo servir um Deus assim. Vai para o inferno. Tranquilo.
Ninguém está te obrigando. Fique na sua. Ai, mas isso... cala a boca. Então eles chegam para Arão e dizem, faz um Deus para a gente. Isso é idolatria. É manufaturar a minha espiritualidade. É quando eu faço o meu Deus. É quando veja que interessante, em Isaías, em Jeremias, tem uma expressão que fala assim, eles adoram as obras das próprias mãos. E óbvio que está falando sobre as estátuas que eles construíam. Mas olha que interessante a frase, adorar as obras das próprias mãos. O sujeito trabalha durante a semana inteira e no fim de semana ele não consegue descansar. Ele tem que fazer hora extra e ele tem que ficar longe da família, porque o trabalho confere a ele valor e sentido, então ele adora a obra da sua própria mão. Entende? Versículo 2, Arão lhes disse, tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei aqui. Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e levou a Arão. Ele recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel. Então, como é que eles fizeram, que material que eles usaram para fazer o bezerro? Brincos de ouro que todo mundo usava. Ok? É uma metáfora o que eu vou falar aqui, mas eu espero que você entenda. Possivelmente, ouro na Bíblia tem uma relação com divindade. Orelha possivelmente tem a ver com submissão, quando o escravo furava a orelha, dizendo que por amor ele iria submeter ao seu senhor continuamente. Nós lemos nos Salmos que a Bíblia fala assim, que o Senhor quer circuncidar nossos ouvidos. Eu creio que a Bíblia diz, quando a Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o Espírito falar é ouro no nosso ouvido. É como se estivesse dizendo assim, pare de ouvir você mesmo a Deus. Me dá aqui o seu direito de você ouvir de Deus individualmente, transfira a responsabilidade de você ouvir de Deus para um líder. É assim que também que a gente forma um ídolo. Pastor, qual a sua opinião? Minha opinião é cala a boca e lê a Bíblia, mano. Por que as pessoas perguntam? E para começar, as pessoas perguntam de tudo que é sem importância. E quando tem uma decisão de importância, elas não vêm perguntar. É anjo de Deus ou do diabo em Gênesis 6? Ai, velho. Agora, como eu vou dirigir meu casamento, o sujeito não vem me perguntar. Só depois que der essa paulada um no outro, aí vem falar comigo. Então, você precisa entender que todas as vezes que você transfere a sua responsabilidade pessoal de ouvir de Deus para um líder, você está fazendo igual Israel fez aqui. Faça um Deus para nós. Nos dê respostas prontas, simples e fáceis, que a gente pode levar a vida tranquilo. O que me impressiona aqui no texto é no versículo 4, ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram, ó Israel, aí está o Deus que te tirou da terra do Egito. Você não acha que eles são meio imbecil? Mas eles não são. A questão é que a minha tradução talvez não seja a melhor para te explicar isso, mas existe alguma tradução que ao invés de estar escrito Deus, está escrito deuses no plural? Levanta a mão, tem alguém com deuses aí na sua tradução? Ok? Eles não estão dizendo que o bezerro é o Deus que tirou eles do Egito necessariamente.
Mas é possível que eles estão olhando o bezerro como sendo alguém que está, entre aspas, ao lado do Senhor. Você percebe que eles estão dizendo, aqui no versículo 5, vendo isso, Arão edificou um altar do bezerro e proclamou: amanhã haverá festa para quem? Versículo 5, vai ter festa para quem? Para o Senhor. Ele não está falando para o bezerro. Ele está fazendo a adoração certa ao Deus errado. Mas ele chama esse Deus de Senhor. Assim como talvez muitas vezes na sua oração, você chama o seu Deus de Jesus, mas a entidade que está por detrás é simplesmente uma ampliação do seu desejo carnal. Você pode falar Jesus, Yeshua, pode falar Tupã. A questão é, qual o espírito que está por detrás daquilo que você invoca? Porque se você moldar um Deus de acordo com sua compreensão e não de acordo com a revelação da Bíblia, você está igual Arão e o povo, formando um Deus da sua própria ignorância e adorando ele. E quando o nosso Deus não corresponde às suas expectativas, você deve ficar ofendido, né? Eu não conheço um Deus que age assim. Isso não é justo. Deus jamais faria assim. O Deus que está na sua mente jamais faria assim. Pensa comigo, gente. O Senhor proibiu fazer imagens. Mas a imaginação faz imagens. Será que quando você imagina Deus, você imagina o Deus escrito na Bíblia? Ou será que quando você fala com Deus, quando você canta nas músicas, quando você dança, a quem sua mente e o seu coração estão se reportando na verdade? Você pode ser um idólatra e não saber. Aqui, eles já eram povo de Deus. Eles já tinham uma aliança com Deus e eles caíram em idolatria. Estevão vai dizer, lá em Atos 7, sobre essa passagem, que o povo no coração voltou para o Egito. Ou seja, não importa o que você está cantando. Porque a Bíblia diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Talvez você possa estar falando Jesus, Jesus, orando, cantando, dançando, pregando. Mas a realidade invisível pode ser que você está tendo contato com demônios. Por quê? Porque apesar do ídolo em si não ser nada, aquele que a ele sacrifica, sacrifica a demônios. Sua imaginação não é grande coisa, mas a Bíblia diz em, se eu não me engano, 2 Coríntios 10, Paulo fala assim, que as armas da nossa luta, da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Mas então ele vai mostrar quais são as fortalezas demoníacas e ele vai chamar de raciocínio. Ele vai dizer que essas fortalezas são baluartes. Sabe o que é baluarte? A gente lê umas palavras na Bíblia e não entende, né? Baluarte, né? Dar-se-vos-á. O rapaz chegou para o pastor e perguntou, pastor, o que é ser-vos-á? Porque dar eu entendo, mas dar-se-vos-á, né? Aí o pastor falou, se-vos-á é amar.
Se vos é se doar, é se render. Ah, entendi, legal. Tem umas palavras assim chiques que a gente não entende na Bíblia. Baluarte, por exemplo. Baluarte tem a ver com proteção. É um lugar onde você entra e você fica protegido. Pode ser tipo um escudo ou algo como um lugar mesmo que te protege. Sabe como que os demônios são protegidos contra o poder de Deus na sua vida? Por meio da sua mente. Seus pensamentos criam escudos que protegem os demônios de serem afetados com o poder de Deus. Seus pensamentos. E é por isso que em Romanos nós vamos ter a exortação sobre renovação da mente. Porque mesmo sendo povo de Deus, mesmo tendo sido reconciliado com Cristo, você pode ter uma forma de pensar que abriga demônios na sua vida. Estou dizendo que você é endemoniado? Não. Eu estou dizendo que você não precisa ficar endemoniado e age igual um endemoniado. Ora, é muito simples você ver isso. Tem um espírito de pombagira na irmã ou no irmão. Você vai lá e expulsa, e ele continua agindo de forma sensual. O que aconteceu ali? Apesar do espírito de sensualidade, o demônio de sensualidade ter saído da pessoa, o molde que formou a cosmovisão daquela pessoa continua idólatra. Ela tem um coração onde habita o Espírito Santo, mas tem um cérebro que não corresponde ao coração. E basicamente essa é a nossa luta sempre, não é isso? A gente sabe que é de Jesus, mas o cérebro, os pensamentos, as decisões que a gente toma, né? Alguém já se perguntou assim, gente, eu acho que nem ímpio faz um negócio ruim que nem eu estou fazendo aqui? Né? A gente tem esse negócio assim. O que está acontecendo? É que apesar do seu coração ser de Jesus, seu cérebro é de Satanás. Nas cruzadas, os cruzados quando batizavam, tipo assim, até dei um parênteses aqui, eu vi a mulher se mexendo lá, fiquei preocupado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu conto muita história sobre a história da igreja, que depois eu chego em casa e minha esposa fala assim, tá errado, meu bem. Então assim, procura no Google, vai que eu estou certo. Mas dizem aí as más línguas, né? Dizendo eles que os cruzados, quando eram batizados, deixavam a mão com a espada para fora da água, dizendo, eu sou de Cristo, mas minha espada não é. Tipo, né? Posso, né? Passa lambida. E eu costumo dizer que os crentes, quando são batizados, também só que deixam o cérebro para fora. Assim, eu sou de Jesus, mas meu cérebro, né? Ou seja, você tem um coração que quer amar a Deus, mas a sua cosmovisão é pagã. E porque é pagã, você toma decisões na vida que se alinham mais com os demônios do que com o reino de Deus. E depois, a gente reclama de, não estou sentindo muita presença de Deus. No caso é que você está invocando uma outra parada. Não, mas eu falo Jesus, Jesus, Jesus. Sim, mano, no seu coração você está falando Baal, Baal, Baal. Sabe por que os profetas no Antigo Testamento falavam assim diz o Senhor? Porque a palavra Baal e a palavra Senhor em hebraico são quase iguais. Então eles tinham que especificar sobre quem eles estavam profetizando. Sabe, em Atos, quem já leu isso? Tinha um cara chamado Jesus o Justo, quem já viu? Alguém já leu? Eu ficava, caraca, tem outro Jesus aqui? Não, mas é que Jesus era um nome normal na época. Era normal. Então, tipo assim, sei lá, tem alguém com o nome de João aqui? Levanta a mão. 1, 2, ok. Então já parou para pensar? Eu podia dizer, João! Mas tem 2. O nome é o mesmo, mas a entidade a qual se refere são diferentes.
Você fala Jesus, mas assim, quem é a entidade por detrás da nomenclatura? Sua relação com a realidade, se é aquele ou aquele João, é que vai definir. Você se relaciona com o Jesus da Bíblia ou o Jesus que você criou, o seu bezerro de ouro? Versículo 6. No dia seguinte, versículo 5 ele fala, amanhã haverá festa ao Senhor. Que festa é essa? É uma festa bíblica, tipo a festa tabernáculos. Eles estão celebrando a festa bíblica certinha. Sim, só não é Deus. Entende? Minha sogra, ela é uma pessoa muito legal. Mas ela não guarda direito as letras das músicas quando ela está cantando. Entendeu? Então, tipo, se ela tivesse ouvindo os bravos cantando assim, eu adoro, ela do nada canta, eu me adoro. Ela se ama, mas não é porque ela confunde a letra. Mas às vezes eu acho que a gente faz isso na vida prática. A gente está cantando, sabe, não há outro com, mas a gente podia cantar, não há outro com. A gente tem essa parada, né? Nossa, meu bem, você pensou na mesma coisa que eu pensei nisso agora mesmo. A irmã levanta as mãos, ó Deus, minha unha tá bonita hoje, né? Né? Nossa! Ela levanta a mão assim, glória. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que talvez você tenha um problema que não vai ser resolvido com psicólogo, não vai ser resolvido com remédio, não vai ser resolvido com cura interior, não vai ser resolvido com, sei lá, vai ser resolvido com um transplante de cérebro. Vai ser resolvido com uma mudança profunda dentro de você. Por que a gente peca, irmão? Por que a gente comete pecado? Quem sabe? Ou ninguém sabe que você peca. Não, estou pecando direto, mas eu nunca pensei nessa parada. Poxa, burrão para a tua idade. Alguém poderia dizer, a gente peca porque é pecador. Meio óbvio. Por quê? O que está por detrás de cada mentira que você conta? O que está por detrás de cada ato imoral? Um evangelho. O evangelho é uma notícia boa, é uma notícia sobre algo bom. O que acontece é que muitas vezes nós olhamos para Deus e para a proposta de Deus, e depois nós olhamos para a proposta do pecado, e as notícias que nos vêm a partir do pecado nos convence de que eu vou ser mais beneficiado, mais satisfeito, mais pleno a partir do pecado. O nome disso é idolatria. Ou seja, idolatria não é um pecado. Idolatria é um pecado por detrás do pecado. Todos os pecados que você comete têm fundamento na idolatria. E às vezes você está querendo cortar o fruto, mas você precisa cortar a raiz. Amanhã eu vou entrar especificamente, vou mostrar como que os principais pecados da nossa vida têm relação com certos pecados de idolatria em primeiro lugar. Hoje eu só quero introduzir a questão.
Você percebe no versículo 4, olha comigo de novo o versículo 4, ele fala: ó Israel, aí está o teu Deus que fez o quê? E que no fim das contas significa o quê? Te salvou. Ele está atribuindo ao ídolo o evangelho, que te tirou do Egito, que te salvou, que te libertou. Pensa por um minuto. Existe algo na sua vida que você não poderia viver sem? Não precisa contar, pensa. Existe alguma coisa na sua vida que, se você perdesse, sua vida perderia o sentido? Se de alguma forma você diz sim para essa pergunta, se sim, existe alguma coisa na minha vida e que não é Deus, que se eu perdesse, minha vida não teria sentido, não teria valor, não teria por que continuar existindo. Isso é um ídolo. Pode ser seu ministério, pode ser sua carreira, pode ser o que for. E o que você percebe? Esse bezerro de ouro, possivelmente ele não estava assim, ok? Possivelmente esse bezerro estava de pé. E os órgãos genitais do bicho ficavam para frente, bem grande. No século 9 a.C. foi encontrado alguns iguais a esse, só que em outras regiões de Israel. Isso quer dizer. Ele é basicamente um deus de fertilidade, um deus de prosperidade. Então, você já viu aquelas pregações? Certamente você já viu. Vem para Jesus, que sua vida vai melhorar. E por mais que a gente zombe disso, que a gente se acha os intelectualzinhos, no fim a gente tem isso na mente. No fim, lá no fundo, a gente ainda acha que, poxa, por que Deus não abençoa essa área da minha vida? E, veja, eu vi uma série de televisão, eu não aconselho você ver, mas eu vou ver a segunda temporada, chama American Gods. Quem já viu? Estão tudo em pecado. American Gods, deuses americanos. Os deuses antigos fazem uma guerra contra os novos deuses. Quais são os novos deuses? Internet. Tem o deus internet. Arma, drogas, essas coisas assim. E aí você tem a deusa do amor, por exemplo. O deus da guerra. Vamos parar para pensar. Se eu tenho uma relação com Deus, onde Deus, em algum nível, é um meio para que eu tenha uma vida melhor, e Ele não é a própria vida melhor, mas Ele é o meio para a vida melhor, idolatria. E talvez quando você começou na vida cristã, você não pensava isso. Talvez era só Jesus mesmo. Mas com o tempo, você vai ficando mais velho, você pensa em ministério. Né? Pelo menos para mim, ministério é um negócio muito importante. Por quê? Porque basicamente eu sempre fui um merda. Então, ter um ministério e ter sucesso é muito importante para mim. Por quê? Porque eu posso fazer as pessoas calarem a boca quando descobrirem que eu mal tenho um ensino médio.
ler bastante, conhecer bastante, e eu conheço bastante, eu leio muito, é muito bom. Por quê? Porque quando eu me senti humilhado por nunca ter feito uma faculdade, eu posso regurgitar, vomitar todos os livros que eu li. Cada um tem um jeito de tentar conferir importância para si mesmo fora de uma relação com Deus. Já viu como é que as pessoas, às vezes, quanto mais velho, mais faz isso? Você vai conversar com a pessoa, ela pergunta assim: quem é você? Sou o pastor Ângelo. Não perguntei o que você faz, imbecil. Pastor é o que você faz. A gente se identifica assim. Eu sou estudante. Eu sou médico. Sou engenheiro. Já parou para pensar que o nome de Deus é eu sou e não eu faço? A gente se identifica como eu faço, não como eu sou. Mas é na medida que a gente tem uma experiência real com o eu sou que nós passamos a ser algo.